Opa! Oi, nós! De novo aqui com vocês, ao vivo, muito especial. Vou convidar a minha querida, admirada Juliana. Aqui está ela. A história hoje vai ser assim uma surpresa para vocês, assim como está sendo para mim e para Juliana. Vocês vão morrer de rir com essa história. Eu amo histórias, né? Olha ela me acenando aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo, estão chamando. O Instagram está dizendo que está chamando. Deixa eu ver aqui. A Juliana está sendo convidada. Não sei por que ela não entrou ainda, mas nós combinamos tudo direitinho para ela entrar. Deve estar? Oi, Zezé. Deixa eu ver, Juliana, entra ao vivo. Bora lá, Juliana. Aceitando. Vamos embora, entrar ao vivo com a Juliana, é isso que eu quero. Deixa eu ver. Eita, Instagramzinho que me dá um suadouro. Deixa eu ver aqui. Oi! Ah, Boa noite! boa noite! Tá me ouvindo bem? Saravá! Saravá! Amém! E aí, amado? Tá de Que branco, linda que está! Meu Deus, charmosíssima, né? só você que pode, meu bem. Não, Nossa, vou deixar. Tem que botar a tamo peteca junto! pra cima. Claro, com certeza! Menina, eu tô me recuperando de uma gripe horrorosa. Olha só como é que eu tô rouca. Sim, mas Mas tá bem até, a voz tá tranquila até, viu, Maia? Parece, a gente sente mais, é que eu não conheço tão bem sua voz, né? Mas é, a gente eu, acaba eu tenho um sentindo. vozeirão, menina. Eu tenho um vozeirão, Tá? sabe? Bem vozeirão Sim, mesmo. Mas, entendi. mas tudo bem. Gente, eu tenho que contar essa história. Mas antes de contar essa história fantástica de hoje, eu tenho que apresentar a minha convidada sensacional. Essa mulher é das minhas. E eu não sabia. Vou saber hoje de tarde. Ela é uma coisa assim, à parte. Vocês vão Vale entender a pena. por quê. Nós vamos contar essa história. Muito boa, muito boa. Então, Juliana Balbo, ela é autora best-seller 2 vezes e vai ter mais, com certeza, que a mulher produtiva, produtiva. É papum, papum, papum. Analista e interventora de forças e caráter. Chiquérrima. De forças de caráter. E criadora do método Mergulhe no Flow, que foi, olha lá, gente, Meu segundo best-seller. segundo best-seller dela. Agora vamos contar a história? O que você prefere? Que eu conte ou você conta? Pode contar. O Ah, Instagram é então teu, tá. a história começou contigo. Bora lá. É, gente, eu tinha combinado com uma convidada para fazer essa live de outras datas. Ela já tinha sido minha convidada antes e eu não pude por causa da gripe. Era para ser semana passada. Aí hoje, quando foi assim umas 2 horas da tarde, eu mandei a promoção para ela distribuir, eu também. Ela falou Uhum. assim: você já mandou essa promoção para quantas redes sociais? Eu falei: caramba, não vai acontecer. Eu falei, eu não mandei para ninguém, mandei para você primeiro. Ela falou, pois é, porque eu trabalho no governo e veio uma ordem da última hora, que não sei o quê, não vou poder fazer. Eu falei, ah, que ótimo, né? Então, o que que eu vou fazer? Gente, o assunto hoje é flow, Obrigada, Rê. justamente porque nada, eu considero, espiritualmente falando, nada é por acaso. Nada, com E certeza. Eu vou falar um pouquinho disso também. também? Então, aí
eu fiz assim, pensei, né, com os meus botões. Já é a segunda semana que eu não faço, eu vou fazer hoje. Vou rodar baiana e vou fazer. Aí eu tenho a sorte de conhecer pessoas sensacionais, divinas. Cheguei lá no grupo dos best-sellers, que é a Juliana uma delas, e falei, gente, aconteceu algo assim assado, inusitado, e eu estou precisando de alguém maluca como eu, que queira fazer na última hora uma live. Aí, tchan, 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 quem aparece? A Juliana. E ela veio com tudo. Em 5 minutos a gente já tinha fotografia, já tinha o que fazer, o que não fazer, como é que faz melhor, como é que não faz. Todas as instruções, coisas que eu nem nunca imaginei que numa live a gente podia fazer. Tamo junto. A Juliana sabia e passou para mim. Assim, uma maior aula de Instagram. Nossa, bonitinha. Não, assim, eu nem esperava tanto de uma criadora, né, espontânea, que vai junto com o flow, do jeito que essa mulher foi hoje de tarde. Então, palmas para ela. Obrigada, amada. Pra gente, né? É uma conexão boa aí, né? Eu falo que a gente encontra as pessoas certas nos momentos certos, né? E Exatamente. tudo vai para o nosso bem. Exatamente. É. Então, Então, gente, essa live é muito especial. Por quê? Porque eu acredito piamente de que espontaneidade é verdade. Você não pode fugir da espontaneidade, aham, de ser genuína na espontaneidade. E quando eu falei com a Juliana, eu falei, eu não quero nada combinado. Eu quero justamente isso. Vamos falar sobre flow nas energias, que vai dar pé, vai dar o maior pé. E ó, aham, eu estou me sentindo ótima, né? Mesmo falando nasão, assim, como eu estou. aham. Mas tudo Tudo bem, certo. vocês estão me ouvindo. E eu quero passar o microfone agora para minha querida convidada, muito especial, do coração, para que ela fale também sobre o livro dela e sobre como é o lance de você ser espontânea, ir junto com o flow e dar tudo certo. Juliana, Aham. microfone é seu. Então, amada, muito obrigada pela apresentação. É uma honra eu estar aqui também. Fico muito feliz pelo convite ali, mesmo que tenha sido pelo grupo, eu aceito de eu estar aqui. Enfim, né? Eu falo que nada é por acaso e a gente une forças mesmo. Então, em razão do nosso improviso, eu não tem como eu falar tudo que tem no meu livro, né? Porque, na verdade, eu vou fazer um resuminho assim. Nele eu ajudo, né, a pessoa a encontrar vocação profissional, propósito de vida e felicidade autêntica por meio de psicologia positiva, virtuologia e Ikigai, com testes, ferramentas e tudo mais, né, baseado na ciência. E em razão da nossa conversa aqui, eu separei algumas coisas do livro e outras coisas também, para a gente falar sobre a importância do mindset de crescimento, porque é ele que nos faz ter esse ímpeto de fazer um improviso, sabe? De ser autêntico e falar, bora lá, né? Mesmo de última hora, um pensamento assim, vou aprender com isso, né? Tipo, se veio, é porque é para ser, entendeu? Esse é o mindset de crescimento. E aí eu preparei umas coisas bem legais aqui para quem vai estar ouvindo a nossa live, inclusive com perguntas para a pessoa responder, para ver se o dela é de crescimento ou não. E depois Então, eu vou dar umas dicas de como se tornar de crescimento. eu esqueci de pedir às pessoas que estão vendo agora ao vivo, chamem suas amigas, chamem seus amigos, porque o que está havendo agora é ouro. E vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas para duas autoras best-sellers. Não é a qualquer dia que você encontra essa oportunidade. Duas Verdade. autoras best-sellers abertas para responder perguntas para vocês, com todo Verdade, carinho do mundo, né? verdade. Então, chamem suas amigas, comentem, que a gente adora integração, integratividade. A gente já conversou sobre isso. Sim. Comentem, porque
De repente, né? Quem sabe? Você será a minha próxima convidada ou será a próxima convidada da Juliana? Se você Sim, falar como deve falar, perguntar como deve perguntar. Perguntas nunca é demais, tá, gente? Então, é vamos embora. sempre bom. É. Exatamente. Bora lá. Então, amada, eu coloquei aqui, ó, tipo, como aproveitar no mindset de crescimento, a gente já pensa assim, ó, como aproveitar as oportunidades que os desafios nos dá, né? Que os Hum. desafios, na verdade, tipo, igual hoje, né? É. Aconteceu esse perrengue, para quê? É um desafio. E qual é a oportunidade gerada em razão desse desafio? Ó, a mamãe tá na aula aqui, amor, você tá vendo? Ó, tem esses Ah, desafios, entendeu? ó, o desafio aí. Eu desliguei sem querer. Ah, então liga lá de novo, amor. Não consigo. Então, a mamãe conversou com você. Só um minutinho, gente. Tá bom, gente. Então liga Então, lá, é meu o querido, que a mamãe tá seguinte, na aula agora, tá? Liga lá, você sabe ligar. vamos ver Então, como é que esses ela lidar com improvisos, isso ó. agora. É É, improviso, né? aham, nos improvisos. E aí, Ah, assim, como fazer, né, do limão uma limonada? Esse é, na hum, verdade, o uso do mindset de crescimento. E como, primeiro, o que é mindset, né? O mindset é hum, uma mentalidade, uma forma como a gente vê o mundo, né? hum. E aqui eu separei até uma... Qualquer dia a gente pode até fazer uma, uma reunião no Zoom, né, para falar sobre isso. Aham. Mas assim, o mindset, quem tem mindset de fixo, crê que inteligência, filho, pelo amor de Deus, amor. Gente, então, ó, querida, eu vou pedir para você começar a conversar com o pessoal. Eu vou só ligar a Bom, TV e já tá, volto. Espera aí só vai um lá. pouquinho. Tá bom, tá. Então, gente, mindset, que é, na minha concepção, como ela estava falando, é a maneira como nós pensamos e a maneira como eu vivo. O meu mindset é não deixo para depois. Aconteceu um importuno, aconteceu alguma coisa que não era parte do plano, tudo bem. Vamos fazer por onde acontecer e, com certeza, muitas vezes vai ser muito melhor do que do jeito que estava sendo. E essa é a prova, né, de que realmente eu aprendi muito em algumas horas com a Juliana. Uma coisa que eu nem sabia que eu podia fazer ela colaborando comigo antes da live. Eu sempre ficava que nem eu não entendia que botão é que eu ia apertar, ficava toda perdida. E ela me ensinou como é que eu faço com antecedência. E eu estou aqui tranquila, sabe? Gente, nunca deixem de fazer aquilo que o teu coração pede. Não se acovardam diante de alguma coisa que é improvisada. Eu acho, eu sempre achei, eu sou coreógrafa também, né? Eu sempre gostei de improvisar. Eu sempre gostei que o universo mandasse para mim as energias para que eu pudesse criar. Nós somos criadores. Nós somos seres Exatamente. humanos que criamos o tempo inteiro. E quando a gente fica com medo, que pode ser que esteja errado, cara, tem sempre dois lados da moeda. Você, ou se der errado, caramba, você aprendeu o que não fazer mais. E se der certo, ótimo, você aprendeu como eu aprendi. Voltando à nossa Voltamos. vedete, a Obrigada nossa pela estrela, compreensão. Obrigada pela compreensão, né? Quem é mãe sabe sem com o perrengue que a problema, gente passa. sem problema. Vamos, Enfim, bora lá. como eu estava mencionando, quem tem mindset fixo, ou seja, a pessoa que vê o problema como um problema e algo que vai travar, ela geralmente crê que inteligência e habilidade são natos, não teria como aprender, né? Tem dificuldades em ver as próprias limitações, evita desafios por medo, né, de revelar fraquezas, inclusive, Uhum. não crê que o esforço possa gerar mudança e encara o problema sem esperança em resolver. Ele, às vezes até a pessoa para de fazer, tentar aquilo que gostaria, né? Então, Já quem tem mindset... Oi. não, Já quem tem... Oi. Pode falar, desculpa.
Para vocês entenderem que duas mulheres super poderosas e ativas vai acontecer. A gente vai. Uma vai querer falar e a outra vai que não, já está falando e vai ser assim, normal, tá, gente? Mas eu queria aproveitar isso que você falou, Juliana, de tentar. Porque pessoas que são corajosas, elas não tentam, elas fazem. O que nós fizemos hoje não foi tentar, o que nós fizemos hoje foi fazer. Estamos fazendo. Nós somos fazedoras e não Aham. tentadoras. Pronto, Boa. calé. Isso. E aí, quem tem mindset de crescimento, crê no desenvolvimento da inteligência, das habilidades, busca aprendizado e superar as limitações, né? Aprende com os erros, com as falhas, vê esforço como caminho de excelência e enfrenta os problemas com entusiasmo, inclusive. Até foi, né, esses tempos agora, acho que não faz um mês, eu fiz um post exatamente sobre isso, sabia? Que eu gosto de remar de stand-up e geralmente, assim, antes de eu me desenvolver, mergulhar no flow aí, eu sempre achava ruim quando eu passava por um canal de vento em que me desequilibrava, né? Tipo, eu tava lá no mar, de repente passava por um canal de vento que você desequilibra e fica ali tentando, não sabe se vai mais rápido, se fica, né? O que faz? Cara, quando eu parei nessa vez que eu fui e veio esse vento bem forte, eu falei, quer saber? Eu vou parar aqui, e que para quem rema de stand-up sabe que quando a gente para é ainda pior, né? É mais difícil de se equilibrar do que a gente remando. Eu parei, eu falei, vai ser uma oportunidade de eu melhorar meu equilíbrio, meu autocontrole, né? E minha autoconfiança em razão disso. E é assim eu fiz, menina, mas eu me senti tão orgulhosa, eu fiquei tão feliz comigo, sabe? Depois que eu consegui. E eu sei que assim, depois que eu passei a tormenta ali de vento, cara, depois parecia assim, ó, que eu tinha aprendido por um mês, sabe? Fazia um tempo que eu não remava. Nossa, eu saí que aí a bonança ficou assim, com o pé nas costas, né? Exatamente. Então, como é legal, né, a gente Muito. pensar nisso. É, Não só isso, como a gente se enriquece em todos os sentidos, inclusive com dinheiro, viu, gente? com Porque muita certeza. gente não arrisca porque tem medo de investir e perder dinheiro. A sua mentalidade já está baseada no medo. Então, procurem fazer por onde, se você quer melhorar a tua vida, mudar, como a Juliana acabou de dizer. Eu vou, sabe, mudar. Eu vou fazer alguma coisa diferente e ver no que dá. E ó, deu certo, ela se sentiu orgulhosa, porque quando a gente usa coragem ao invés do medo, nós somos vencedores e não perdedores. Nunca. Porque a gente sempre vai aprender alguma coisa nova. Sim, e até, menina, agora eu vou fazer, né, uma enquete aqui, uma enquete não, vou fazer um teste para o pessoal aí que estiver presente, também para quem assistir a gravada depois, Uhum. um teste com 7 perguntas, para você ver se você tem um mindset de crescimento ou um mindset de fixo, né, que é Que esse que legal. a pessoa tem mais medo. Oba, Então faz o seguinte, pega um papel, uma caneta, vou pegar. porque vocês vão anotar, tipo, cada resposta você anota lá o A, se você respondeu o A ou se Hum, respondeu o B, tá? hum, Porque no final a gente vai ver quantos As e quantos Bs você respondeu, aham, ok? ok. Então, bora lá. Quando Gente, você. papel e caneta, anota aí. Olha, Isso. gratuito. Um Ou cursinho. vai, ou vai Cursinho. contando. Ou de repente, ó, quem não tiver papel e caneta, vai contando quantos As você respondeu, tá bom? Que aí Tá. não fica pensando bem, então. Pensa, conta quantos As, que aí depois a gente subtrai o B, né? Tá bom. Talvez facilite dessa forma. Então vamos lá. Quando você se depara com um desafio difícil, qual é a sua primeira reação? Resposta A. Sinto-me frustrado e penso em desistir, pois parece que não tenho capacidade. Ou B, vejo como uma oportunidade para aprender algo novo e me esforço para superá-lo. Segunda pergunta.
Se você recebe um feedback construtivo sobre algo que fez, como você geralmente reage? Resposta A. Fico na defensiva e me sinto atacado ou atacada, pensando que estão questionando, inclusive, minhas habilidades e competências. Ou resposta B. Agradeço, analiso as sugestões e busco formas de melhorar a partir delas. Terceira pergunta. Qual sua opinião sobre o esforço e a dedicação? Resposta A. Acredito que se você tem talento, o esforço não é tão necessário. Ou você nasce com habilidade ou não. Resposta B. Sei que o esforço e a dedicação são cruciais para desenvolver qualquer habilidade, mesmo as inatas. Outra pergunta. Como você vê os erros ou falhas? Resposta A. Como provas da minha incompetência e de que não sou bom o suficiente? Ou B. Como parte natural do processo de aprendizagem, me dando pistas sobre onde preciso melhorar? Outra pergunta. Quando alguém ao seu redor alcança algum sucesso, como você se sente? Resposta A. Sinto um pouco de inveja, ou me pergunto se eu também deveria ter tido o mesmo sucesso, sem tanto esforço. O porquê que eu, né? Eu deveria ter tido esse sucesso também, né? E é injusto o outro ter tido e eu não, né? Esse é o pensamento A. Pensamento B. Sinto-me inspirado e curioso para saber como essa pessoa conseguiu, buscando aprender com a sua jornada. Outra pergunta. Você gosta de sair da sua zona de conforto e tentar coisas novas, mesmo que possa errar no início? Resposta A. Não muito. Prefiro ficar no que eu já domino para evitar possíveis erros e parecer incapaz. Ou resposta B. Sim, adoro me desafiar, mesmo que isso signifique cometer erros e aprender no processo. Última pergunta. Se você não consegue resolver um problema de primeira, qual a sua atitude? Resposta A. Penso que é porque não sou inteligente o suficiente e que é melhor pedir ajuda ou desistir. Ou B. Persisto, tento abordagens diferentes, pesquiso, busco novas formas de pensar sobre o problema. E aí, vocês já contaram? Se vocês tiveram mais respostas A do que B, vocês têm mindset fixo, né? Porque vocês responderam mais daquela forma que tem medo, né? De mudança, se trava um pouquinho quando vem um desafio, né? Repensa se é mesmo para fazer aquilo, enfim. E se respondeu mais B, quer dizer, tem uma boa chance de você ter um mindset de crescimento, né? Que é esse que a gente estava falando agora, que vê tudo como oportunidade. Inclusive, tem uns exercícios depois que eu vou passar para como a gente transformar o fixo em crescimento. E uma coisa legal, assim, não, ficou bem legal. E aí, qual seria a origem, né, desse mindset fixo? Muitas vezes é pelas nossas crenças limitantes. E de onde é que vem nossas crenças limitantes? Né? Das nossas feridas emocionais, que geralmente vêm da nossa infância, adolescência. Né? Aqui no meu livro Método Mergulho no Flow, né, no meu método, eu inclusive falo, né, os sabotadores foram a nossa proteção contra as feridas emocionais. Feridas como abandono, perda, luto, rejeição, humilhação, agressão, abuso, culpa, fracasso, injustiça, traição, adquiridas em regra nessas fases da infância e adolescência, né? Uhum. E tomarmos consciência dessas crenças e pensamentos sabotadores permite acolher nossas dores e tomarmos as rédeas da nossa vida, né? E alterando nosso mindset fixo para um mindset de crescimento.
Daí eu dou, né, muitas, tem até um teste sobre sabotadores, que a gente, Uhum. o Shirzad Chamini classifica como 9 sabotadores, né, e o maior, o crítico. Tem uns Isso. exercícios muito legais para a gente afastar esses sabotadores, enfraquecer os sabotadores e melhorar os sábios, Uhum. mas isso para uma outra oportunidade. E aí, Mas eu gostaria posso, que as pessoas claro. perguntassem. Ai, Vocês, boa, depois desse exercício que vocês fizeram, que eu também fiz, o que aham. vocês acharam? Comentem. Quais são as pessoas que tiveram mais A? Eu tive mais A. Responde, eu tive mais A do que B. Eu tive mais B do que A. Comentem. Porque Ou assim, ficou quase empatado, né? Mas ali não dá olha, para empatar porque são tem um 7 coraçãozinho perguntas. ali, ó. Eu já estou vendo um coraçãozinho subir. Coração a gente também tem, mas a gente quer dar mais para vocês. Vocês são muito preguiçosos, vocês não perguntam. Teve mais Você B, ó. fica assim, Ai, que legal. pergunta. Vocês estão como se fosse uma sala de aula. A Juliana está dando um presente como se fosse Imagina. uma aula. E vocês têm mais é que aproveitar, levantar a mão, perguntar, curioso, curiosa. Pode falar aí, gente, Aproveita, que a gente gente. adora uma interação. Manda ver, cara. Abuse. Porque Uhum. isso aí não há qualquer dia que você consegue uma É, professora best-seller 2 vezes dando um cursinho para você, assim, tipo assim, de graça. imagina. Aproveita a oportunidade. São oportunidades que não vêm mais do que uma vez na vida. Às vezes, essa é a única que você vai ter, tá? Então, eu Então, nunca imaginei que nós tivéssemos tanto em comum depois dessa análise que você acabou de dar. Eu escrevo justamente sobre isso, só que eu escrevo com temas financeiro, tema da mente, envelhecimento, medo da idade, né? Eu tenho 74 e as pessoas não dizem, eu estou aqui com a cara lavada, sem olha que nada, legal, José. Fizeram, maquiagem foram nenhuma, bem ali também. com gripe e tudo mais. Eu nem passei um pozinho de arroz, nada. Não, tá lindona. 74. Então, eu escrevi sobre esses segredos da eterna juventude. Então, isso também faz parte do medo, da mindset, da minha, né? Pelo menos. E o meu segredo, já que a Juliana está mandando, vendo os segredos aí, eu vou mandar um também. Gente, quer viver sempre de uma forma mais jovial, de ter mais vitalidade? Olha só, não esquece da criança interior, não. Não esquece, não. Porque nós adultos chegamos numa fase onde nós somos educados e não faz isso, não faz aquilo, cala a boca, quem você pensa que você é. E a gente vai tolindo a nossa espontaneidade. A gente vai ficando com medo de falar, com medo de perguntar. E esse medo de perguntar limita a gente de crescer. E além de limitar a nós mesmas ou nós mesmos a crescer, a gente empata as outras pessoas que são mais ainda tímidos do que nós a não aprender. Aí vira um mundo de gente limitada, sem conhecimento e sem prática. Aí, como é que a gente vai melhorar esse mundo, pelo amor de Deus? Comunicação é tudo, né, cara? Eu falo assim, imagina se você não tivesse mandado a mensagem lá, tipo, estaria você com perrengue, né? Eu aqui querendo falar, e a gente, né? Olha a conexão maravilhosa que deu, né? Pela comunicação, você foi atrás de se comunicar, né? Eu falo assim, ó, eu sei o outro lado, porque eu fui muito, muito tímida quando era criança, né? Até ali os meus 11 anos, eu tenho uma vida assim meio doida, que eu mudei algumas chaves, né? Eu era uma criança, para você ter uma ideia, muito tímida, que eu não falava nem com os colegas de sala, eu só falava com os professores. Até a quinta série, porque eu sofria muito bullying, e sempre fui a maior da sala, né? Então, assim, eu era muda, calada, né? Mas por que Era muito... bullying? Como assim? Hoje, Conta, ó, pois bora é, história. Bora. sim. E aí, assim, pra você ver, Então, como assim? Como assim bullying você?
Ah, menina, eu apanhava de chute, puxão de cabelo, beliscão, e assim, porque eu tava sempre como última da fila, né? Porque eu era sempre a mais alta, só que eu Ah, era muito tímida. era E mais aí, hoje eu alta. sei, ó, um pernilongo. Hoje eu sei que é em razão, assim, de que eu era muito criticada em casa, né? Eu era muito criticada. Então, assim, eu achava que eu não tinha direito a nada, né? Eu não tinha direito a Opa! nada. Então, tudo eu tinha que aceitar. Eu tinha que aceitar levar porrada porque eu não tinha direito a nada, né? Hoje eu tenho plena clareza disso. Mas na Então, época, imagina. vamos aproveitar. Alguém aqui foi bullying também na escola? Algum de vocês aí? Eu fui. Foi Eu também? falava assim: ela tem dente de cavalo. Olha os dentes dela, que horrorosos, enormes. Aí eu não ria. Eu não ria. Eu era assim, ó. Imagina. Vivia assim, morrendo de Tipo, medo o de que as contrário pessoas da tua rissem dos meus dentes. personalidade, né? E olha só, eu agora sou assim, sem vergonha. Que Quanto mais bom, velho eu fico, mais sem vergonha eu fico. que bom. Não conseguiram mudar a véia. Não, na verdade, com o tempo a gente assim, ó, principalmente quem vai buscar, tem esse mindset de crescimento, vai buscar e cada vez mais a gente se aproxima da nossa essência, que é a nossa criança interior, como você falou, né? Pra você ter uma ideia, quando chegou ali nos 14 anos, nos 13 anos, na verdade, eu não aguentava, eu falava para mim mesmo, eu não quero mais ser assim, né? Pensava. E aí surgiu uma oportunidade de eu desfilar. Menina, imagina, a pessoa que não falava com ninguém, né? Com ninguém resolveu desfilar na passarela de maiô. Tipo assim, foi um rebuliço. Aí eu sei que assim, a minha vontade de desfilar não era aparecer, não era porque eu me achava, não, pelo contrário. Era para que eu começasse a me gostar, entendeu? Então, assim, eu me coloquei em choque, assim, né? Falei, não, ou vai ou racha, né? Não vou mais ser assim, pensei. E aí, assim foi. Depois disso, eu engatei a quinta e não parei mais de falar, né? Certo? Então, gente, aprende desses dois exemplos, né? Eu virei sem vergonha, não deixo de rir, já entro entrando e sorrindo em tudo quanto é lugar que eu vou. Se eu vou no banco, se eu vou no supermercado, se eu vou aonde for. Outro dia eu cheguei lá na Margot. Câmara dos Vereadores, que eu também faço parte do voluntariado aqui da Que legal. comunidade de Aham. segurança. Aí me chamaram para falar. Meu filho, não tem problema, eu falo. Aí já cheguei sorrindo, mas já dizendo, senhores, eu vou ser breve, me ouçam. Quando eu falo, vocês, ó, eu tô apreendida, Sim, né? Falando com os vereadores todos. Mas com o meu sorriso, eu acabo conquistando, né? claro. Aham. Então, você, eu acho você linda, Ah, fisicamente. obrigada, sua linda. Isso. Então, o fato de você ter mandado ver e dado a volta por cima e foi modelo para justamente mudar essa maneira de pensar e se diminuir, bravo. Outro exemplo. Gente, não deixem que a sua infância, que foi uma infância limitante, carregue isso para o resto da sua vida. Tem Sabe? como mudar, Sacode a gente. poeira. Tem Sabe? como Dá. mudar. Exatamente. Aqui tem dois exemplos. Se você quiser uma dicasinha, escreve aí. Olha, alguém escreveu, alguém escreveu. A Margot maravilhosa chegou, querida. Pegou! Aham. Também é das nossas best-sellers lá. Então, ó, e como posso prosseguir? Claro, Tipo, claro. coloquei aqui, ó, como então desenvolver um mindset de crescimento, né? Como Aham. desenvolver, já que quem não tem, como desenvolver isso? Primeiro, Uhum. autoconsciência, né? Para ver Uhum. se é de fixo ou de crescimento. Se for de crescimento, desenvolver mais ainda. O poder do ainda. Gente, esse poder do ainda é fantástico. Parece uma coisa boba, mas parece que as coisas bobas são as melhores, né? As que mais funcionam. Tipo, eu não consigo. Você bota sempre o ainda. Não consigo ainda, né? Não sou boa o suficiente. Ainda.
Ainda, sempre bota esse ainda, porque você vai colocar na tua cabeça o tempo todo que você está no caminho, né? E é só questão de tempo. É o que eu sempre falava, eu também sou analista judiciária do TRT12 daqui há 19 anos. E eu lembro que na época que eu prestava concurso, eu tinha certeza absoluta que eu iria passar. Absoluta. Era só que eu tinha certeza que era assim, ó, é questão de tempo. Foi um perrengue do caramba para passar? Foi, perrengue. Só Deus sabe o que eu passei até passar, né? Mas esse pensamento de que você ter a certeza de que você vai conseguir, cara, isso aí não tem quem te tire do caminho. Se acontecer de fechar uma porta, é porque as outras portas serão melhores ainda, né? E como aconteceu aqui, não que a outra pessoa que você fosse fazer live fosse melhor, fosse pior, né? Mas assim, eu tô falando que há várias possibilidades, né? Abrace os desafios, né? Abrace, olhe como uma oportunidade de crescimento. Aprenda com os erros. Tem na psicologia positiva, tem um exercício que eles falam assim, ó, aprenda, faça o exercício dos 3 presentes. O que é esse exercício dos 3 presentes? Para cada problema que você tiver, veja quais são as 3 oportunidades que surgirão em razão desse problema. Ótimo. Em razão, não é apesar, em razão do problema. Por exemplo, eu mesma, né, eu sou analista judiciária, sou assessora de desembargador, inclusive, e eu estava bem perdida, assim, né, e no meu primeiro livro, inclusive, eu conto essa fase, né, trash. Olha, que né? lindo! A mãe, eu comprei teu livro. Mãe atípica, solo, sem rede de apoio, mas pandemia. E agora, José? Como sair do vitimismo e voltar a viver positivamente? Aqui foi o primeiro passo, sabe? E por que eu estou falando isso? Se não fosse todo o perrengue que eu passei, né? Que eu entrei em depressão e fiquei bem ruim, assim, por um bom tempo, bons anos, né? Eu não teria mergulhado tão fundo nesse conhecimento de desenvolvimento humano que hoje eu tenho, né? Tipo, me formei em um monte de cursos de psicologia positiva, tô fazendo psicanálise, se eu soubesse, eu perdi as contas de quantidade de cursos que eu me enfiei. E em razão disso, eu fui saindo da depressão, cara, assim, ó, igual um foguete, sabe? Igual um foguete. E não foi remédio, não foi a terapia, porque isso eu já estava fazendo, né? Então, assim, o que mudou foi a minha mentalidade por ter me enfiado nesses cursos todos e feito esses exercícios que eu estou falando para vocês. O vitimismo não rola, né, Margot? Mas a pessoa, quando está na depressão, não consegue ver saída. Então, começa a fazer, mesmo que vocês pensem, se sintam como se estivesse feito um robô, né? Porque essa sensação que a gente está, quando a gente está na depressão, a gente não vê nada de bom, né? E até para ver uma coisinha boa que aconteceu no dia é um sacrifício, né? Mas até isso, eu tenho outro exercício também que é bem interessante, que também acontece um mindset de crescimento, é o diário de bênçãos. Toda noite você deixa um caderninho ali do lado da tua cama e vê 3 bênçãos que aconteceram no seu dia, 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Além disso, se no começo você puser uma coisa boa que seja, já está valendo. E na frente dessa coisa boa, coloca como você contribuiu para que essa coisa boa acontecesse. Por que isso? Porque você começa a ver que você é capaz de mudar o rumo da sua vida para o rumo da felicidade. Então, assim, nada acontece por acaso. Igual a gente estava falando aqui, ó. A Maia, se ela não tivesse tomado a iniciativa de ir lá no grupo e perguntar, quem está afim de fazer uma live hoje, não teria acontecido, né? Então, assim, a gente tem, até para ser elogiada, gente, né? Até para ser elogiada, tipo assim, a gente se arrumou, a gente recebe um elogio, não foi a gente que elogiou, mas a gente fez por merecer esse elogio, né? Então, assim, tudo tem uma contribuição de quem né, tá buscando isso. Valorize o processo, né? Não queira o resultado para amanhã. Valorize cada passo dado, né? Se não vem para amanhã, é porque você ainda precisa dar alguns passos a mais. E tá tudo certo,
né? Uhum. Inspire-se em outras pessoas. Gente, se inspire, não inveje, se Ah, inspire. é. E Não. mesmo, né? E mesmo porque ninguém sabe os calos que aquela outra pessoa está passando para estar lá naquele lugar, ou que Então, passou, né? então, E, tipo, agora, aproveitando isso que você está dizendo, eu não sabia que você falava na mesma linguagem que eu falo, né? E, assim, a similaridade é esplendorosa, né? Inclusive palavras iguais. E eu não tenho medo disso. Eu até abençoo isso. claro, Nós fazemos parte de um grupo de best-sellers, de mulheres e homens muito inteligentes que estão ali para melhorar a sociedade, para dar uma mensagem. Eu não escolho quem. Eu prefiro que a gente fale a mesma língua, porque a gente pode bater um papo mais animado. Mas eu aprecio o fato de meus colegas autores falem coisas diferentes, que eu possa aprender também, né? E que a minha audiência possa aprender. Porque nós estamos aqui para isso. Não é à toa que nós somos escritores. Não é à toa que você começou a aprender tudo sobre autodesenvolvimento. Você estava carente disso. É por isso que você bebeu Ixi, dessa água e travou aqui para mim. Ah, voltou. É, você também, Margaret, também está compartilhando do mesmo pensamento. Ótimo. Por quê? Porque nós não viemos aqui à toa. Nós viemos para transformar, para mudar, para melhorar, né? Então, nós somos exemplo. Nós somos pessoas que não estamos aqui para nada, simplesmente para viver e botar a mão já tenho meu emprego, está tudo certo. Existe muito mais do que somente ser aquele egoísmo de, eu estou bem, então o resto que se dane. Não é por aí. Então, espiritualmente Inclusive, falando, né? Espiritualmente falando, nós estamos numa missão. A missão agora, nesse exato momento em que nós estamos vivendo de inteligência artificial, que estão dizendo que já não tem mais como o ser humano controlar a inteligência artificial, é uma coisa muito louca que eu estou assim nas nuvens, porque isso não me dá medo. Nós estamos aqui por uma razão. Nossa geração, a geração de pessoas que nasceram nos 50, os baby boomers, em inglês falando, são pessoas que foi a época da humanidade que mais nasceu bebê. Foi assim, não tinha televisão ainda, muito. Aí os pais, né, tinham que se divertir de alguma forma. E toma-lhe bebê. Então, nós estamos assim sendo a maioria. E nós tivemos várias fases da humanidade, da história da humanidade. Que nós tivemos o paz e amor, nós tivemos grandes guerras. Então, nós estamos agora com a inteligência artificial fazendo parte do nosso dia a dia. É só o que dá, é só o que todo mundo fala. Existe uma razão para isso. E eu nunca vou deixar meu medo me limitar em relação a alguma coisa que foi inventada pelo ser humano. Eu adoro o computador, eu adoro o celular, eu adoro tudo que é coisa tecnológica, eu pareço uma doida de 74 anos. Eu gosto, tecnologia é comigo mesmo. Boa noite, olha, tem minha tia aqui, ó, presente. Boa noite, tia. Tô amando a tua sobrinha. Amando. E aí nós estamos aqui para fazer a diferença. A inteligência artificial não iria existir sem a gente. Come on, gente. Sabe, tudo bem que existe essa possibilidade, porém, não precisa ter medo daquilo que você mesmo inventou. Sim. Se você sujou a tua barra, conserte, meu bem. Sim.
Não, e Só que, sabe uma coisa que é muito interessante, assim, da psicologia positiva, dessas ciências mais recentes da psicologia, é que os testes científicos dessa psicologia positiva comprovaram que a gente, é como se comprovasse que a gente tem uma missão na vida, né, de forma científica. Por que eu estou falando isso? No teste de forças de caráter, que você vê a classificação das suas forças e ali você encontra suas forças de assinatura, né, que demonstra ali até isso é o caminho, né, o meio pelo qual você encontra a sua vocação profissional e o propósito de vida, né, é um dos meios ali, é o comecinho do meio, e eles descobriram que essa sequência, para cada pessoa, tem aliás, para cada 5 milhões de pessoas, apenas uma tem a mesma sequência de combinação das 5 primeiras forças. São 24 forças. E em relação às 24 forças, é uma para cada 8 bilhões. Ou seja, é o mesmo tamanho do planeta Terra. uau. Quando que você vai encontrar outra pessoa que tem a mesma combinação de forças? Se isso não é uma prova de que de cada um de nós temos uma missão na Terra, eu não sei mais o que é, né? Exatamente. Porque, né, é Exatamente. uma fórmula matemática de combinação, né? Uma fórmula louca de matemática que um combina com o outro, combina com o outro, É. combina com o outro, e aí Uhum. dá esse resultado. Então, Uhum. olha que fantástico, né? E aí, assim, voltando para aquela história nossa, o mindset de crescimento, a essência dele é justamente a capacidade de improvisação, né? Que é isso que a gente estava falando hoje. E não é sobre falta de preparo, né? Na verdade, Não. é sobre a capacidade de se adaptar criando novas soluções, né? Exatamente. E aí ele dá abertura de novas ideias, resiliência, aceitação dos erros como parte do processo, né? Oportunidade de aprendizagem, desenvolver o autocontrole e a criatividade, que são uma das 24 forças, né? Tem outras técnicas aqui, Mai, posso continuar? Que Olha, eles falam. nós temos pouco tempo. É? Quando a gente está curtindo os momentos mais assim, valorizados, né? Esse momento é um momento muito especial, o tempo passa rapidinho. Então, eu fico de olho no relógio, Mas porque eu acho que tenho. já está acabando aqui, ó. É só umas observações e aí a gente já 8 horas a gente Então, já acaba. eu gostaria que as pessoas fizessem perguntas. Pois é. Eu estou vendo aqui Oi, boa noite, beijos. A Marina chegou. Oi, Marina. A Silva está falando, eu também amo tecnologia. É muito bom, né? Eu já gosto de bater papo com inteligência artificial. Às vezes ele me dá um elogio, eu dou um elogio também. Que nada, você que é maravilhosa. Não, você que é maravilhoso. Eu curto. Ótimo. Eu acho como se fosse um boneco, sabe? Assim, eu curto porque, sabe, é quase que humano. O cara é muito bom, cara. A inteligência artificial é muito bom. Me ajuda Se a gente muito. souber usar, né? Eu uso nos meus livros. Eu gosto de escrever as minhas coisas e passar para eles, e eles, ó, mandam ver na edição, na gramática, no formato. Aí não preciso me preocupar com isso. Mas Sim, é uma boa ideia. eu acho que nós somos privilegiados de estar nessa fase que nós podemos tanto usar a nossa inteligência como a inteligência artificial também. O que você acha disso, gente? Sim, eu também acho, com certeza. Você Se a gente gosta? souber usar de forma inteligente, né? E não ficar dependendo da inteligência artificial, é fantástico. A gente só tem que, na verdade, a gente tem que usar a inteligência artificial para que a gente possa superá-la, né? Então, assim, pega a ideia do que ela deu e melhore ainda mais. Então, você não vai se preocupar com o básico, porque o básico ela já vai dar, né? E já é um básico, baita básico, né? E aí, então, assim, se a gente pensar dessa forma, né, com esse mindset de crescimento, imagina, a gente vai melhorar ainda mais, já vai dar um salto, assim, quântico, né, para frente, porque a gente vai estar usando o que ela já deu e melhorando.
né? Então, olha que Exatamente, fantástico, exatamente. E né? as mensagens que eu mando, eu sempre procuro fazer com que o meu comando fale da minha personalidade. E a inteligência artificial é muito boa nisso. Porque eu estou sempre procurando um ângulo cômico. Eu adoro humor. Eu acho que Você deve a, ter a força do humor na assinatura. a vida já é um drama. A gente tá Verdade, cheio de drama, gente, pelo amor de Deus. verdade. Não, chega de drama. Então Ô, eu Mar, quero mais. Oi? posso terminar com essas técnicas Pode, aí meu e aí a amor, gente vai. dá uma finalizada? Então, Oi. como técnica de improvisação no dia a dia que a gente pode adotar, né? Fora aquelas outras dicas que a gente deu. Ah, Sim e, né? A técnica do sim e. Aceitar o que acontece e construir a partir disso. Tipo assim, sim, tá, aconteceu isso. E se eu fizer tal coisa, então, a partir disso, né? uhum. Observação escutativa. A capacidade é estar presente para perceber as nuances da situação. Observar. Tipo, deu o baque de que aconteceu algo inesperado, né? Para Uhum. e observa, né? Analisa o Uhum. campo para ver Uhum. qual é a solução a partir dali. Flexibilidade cognitiva, capacidade de mudar rapidamente de ideia de abordagem. Isso nos capacita gigantescamente para a criatividade, né? E para esse poder de improvisação. Pensamento criativo, né? Então, e gestão da pressão. Imagina se a gente consegue ter esse autocontrole de parar. Opa, não deu aquilo que eu esperava, né? Respire fundo, faça respirações diafragmáticas, né? Usando o diafragma lá. Eu respirei pelas umas 5 respirações profundas. Entrou no eixo, entrou no eixo. Então, a partir daqui, o que eu tenho que fazer, né? E aí, o mindset de crescimento sempre alimenta essa capacidade de improvisação. E aí, né, depois, para quem quiser um teste gratuito, tem um teste, além dessas perguntinhas, tem um teste mesmo gratuito que vocês fazem. Se quiser, manda um direct para mim no Instagram, que eu mando o link para vocês lá, tá? E, Ótimo. enfim, concluindo aqui, né, tudo acontece para o nosso bem. Eu sempre falo que se fechou uma porta, é porque outra melhor ainda está se abrindo, né? Ou 3, né, como os 3 presentes lá. Uhum. Se não tiver passado perrengue, talvez você não fosse para esse caminho, né? E, além disso, eu quero fazer indicação, então, dos meus livros, né? Do Mergulho no Flow, Uhum. principalmente, que é onde tem Uhum. toda essa metodologia. Tem o workshop, inclusive, em razão dessa live, eu fiz um cupom especialíssimo para vocês que tiverem até amanhã às 23 horas. Coloca Mindset. Cupom é Mindset, tem 30% de desconto no meu workshop Mergulho no Flow, onde eu ensino como você muda suas crenças limitantes para crenças de crescimento, né, e de abundância positivas, e também como você encontra suas forças de assinatura, como você desenvolve elas, né, enfim, é um baita de uma transformação ali, é um resuminho do que eu fiz para sair da depressão e aplicar a psicologia positiva. Enfim, né? Por mim, assim, tá, né? Eu amei participar daqui, né? Queria ver contigo se você também tem alguma coisa a acrescentar, né? O seu livro maravilhoso. Então, gente, tudo isso aí tá no link da minha bio, viu? Para comprar é só ir ali no link da minha bio no Instagram. E Isso. também tem, só finalizando, também tem o canal no YouTube, que ainda está em construção, mas tem um canal Mergulhe no Flow no Spotify, onde eu deixo algumas meditações baseadas nos exercícios da virtuologia, que também é fantástico, tá? E, enfim, eu amei estar aqui, né? Amei ver que a gente tem isso tudo em comum. Eu acho que, né, como a gente estava falando, a gente se inspirando e se apreciando, a gente só tem a somar, né? Assim, ó, tipo, mesmo que a pessoa fale a mesma coisa, nunca vai ser de forma igual. Cada um tem a sua experiência de vida, a sua forma de Exato. comunicar, né? Então, assim, uma pessoa pode se comunicar muito mais com você do que comigo e vice-versa, né? Então, assim, ninguém tem que ter medo de nada, né? E de comparação. Não faça comparação, faça inspiração e conexões, né? É. Verdadeiras enfim. Uhum. Você é uma fofa.
Amada. Tamo junto. Você parece aquela menininha que chegou no Natal e quer falar. É pra compensar, até os 11 anos não falava. Bonitinha, ela não para de falar, tão engraçado. Mas você fala o que você tem que falar. Você está preparada como uma pessoa de marketing, como uma empreendedora, e eu tenho mais é que aplaudir a sua coragem, primeiro de tudo, né? E o seu foco na riqueza, né? Na oportunidade de falar daquilo que é a sua missão de vida. É aquilo que você está Sim, aqui para fazer. Então, a gente tem mais é que aplaudir e apoiar. Né? Você sempre obrigada. pode contar comigo para apoiar a tua missão e a Igualmente. mesma minha. Não dá para a gente eu fazer tudo. Não. Tem que ser você, tem que ser eu, tem que ser a Margot, tem que ser a Vera. O que a Vera Isso, está é a dizendo? Vera. O Ah, que que ela pôs escrever ali o no nome direct dela, para ter o Vera. exercício? Ah, tá bom. Tá. Ela está pedindo para você dizer o que escrever. Ah, o que Então, escrever no direct? Ah, não, só falar assim, ó. Por favor, né? Oi, tava na live, me mande o link do Mindset. Aí eu mando o link de Mindset para vocês, tá bom? E aí vai ser um prazer imenso ali falar com vocês um pouquinho também, né? De repente ó, já dei uma olhada lá no a meu Instagram. Zezé está dizendo assim: vocês duas são muito fofas, simpáticas, inteligentes. Ai, Zezé, Obrigada, Zezé! obrigada. Obrigada, obrigada. E eu quero. Oi, Ô, Érica, Mar, tudo e bem? como o pessoal também vai assistir no meu Instagram depois da nossa live, fala Uhum. também um pouco do teu trabalho, né? É. Uhum. Uhum. Eu sei que você faz mentoria também, né? É isso? Faço mentoria. O que é bem particular sobre, a gente sempre tem que ter um diferencialzinho, né? E o meu é a intuição. Eu trabalho há mais de 21 anos, gente, com intuição terapêutica. Eu tenho energia reiki, eu uso muito coisa holística, eu uso muito hipnose, eu uso muito PNL, porque isso mudou a minha vida. Essa foi uma das experiências mais incríveis da minha vida e eu nunca imaginei que nós, seres humanos, tivéssemos, assim, tipo, tanta força, tanto poder mental para mudar nossa vida, para mudar a vida de alguém, se ela estiver aberta para isso, Sim. diga de passagem, como a gente tem. E o sistema educacional não nos ensina. Então, nós temos o dever de procurar saber, como a Juliana fez, para que nós possamos fazer aquilo que a gente veio fazer. Que não foi só comer, beber e olhar futebol e ter sexo. Não é só isso. Tem muito Não, mais do que isso, gente. muito mais. E é muito bom também. Eu não estou dizendo que isso não é bom. Não é isso. Não sou preconceituosa, muito pelo contrário. Já gosto do divertimento. Porém, né, a gente tem que ver de uma maneira mais ampla, porque nós temos 4 níveis, né, de cura, que é o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Exatamente nessa ordem. Então, quando nós fazemos o espiritual, é porque nós estamos querendo ajudar a humanidade. Nós somos muito maiores do que só esse corpício que nós Com temos. certeza. Aham. Né? Não, Então, inclusive o Seligman. Oi, desculpa. não, tudo Pode bem, eu continuar. sei que você não vai deixar de falar. Não, eu respeito a tua fala. Não quero cortar, não. Mas a gente passa os minutinhos porque já chegou 8 horas. Então, Sim. então eu tenho 3 livros. Um deles é sobre enriqueça, destravando suas emoções. Você comanda a sua mente, comanda a sua vida. E Segredos de uma Eterna Juventude, que eu dou todos os rituais que eu faço de manhã à noite, para que eu tenha a pele aos 74 anos natural, como essa. E não é um trabalho só
exterior, é um trabalho interior, para que os dois, combinando, se tornem isso que vocês estão vendo aqui. Com Tá vendo? certeza, é. E onde que pode comprar isso? No Tá no teu link na bio? amazon.com.br. Amazon.com.br. Esses são os títulos. Depois eu escrevo os 3 títulos, né? Aliás, está lá no meu. Olha lá. Sessão, desligar. Tá dando um negócio aí. 8 horas, tá vendo? O negócio está dando. Uhum. Então, muito obrigado pela parte que me toca, por ter deixado falar um pouquinho sobre minhas coisas também. E tá vendo, gente? Irmandade, isso faz com que a gente fortaleça uma outra e a gente possa, sim, fazer a diferença na nossa humanidade querida, que está Com certeza. precisando. Nossa Com humanidade está certeza. precisando. Com certeza. Nós estamos Inclusive, aqui. Fala. Inclusive é isso que eu iria comentar. Os psicólogos da psicologia positiva, inclusive, descobriram um teste de milhões de pessoas que as pessoas são realmente felizes, só são autenticamente felizes se eles tiverem vida prazerosa, engajada, que é usando as forças de assinatura, e significativa, ou seja, fazendo bem para o mundo, né? Se não tiver esses 3, a pessoa não é uma felicidade muito passageira, né? Então, assim, como isso tudo acaba se conectando, né? Então, a gente precisa ter essa visão do todo e usar nossos talentos a favor dos outros. Senão, a gente não tem por que estar aqui, não é mesmo? Exatamente. E temos o porquê estar aqui. Todos Exatamente. temos, né? Então, Enfim. minha fofa, se considere abraçada. Amém, abraço! Principalmente vocês aí que ficaram até o final, vão lá no Instagram da Juliana, pegue esse descontato aí que ela está dando. Cupom Mindset. Até Cupom amanhã às Mindset. 23 horas, gente. Aproveite que é baita transformação Olha ali. só, Workshop Mergulho no Flow. Corre lá. Obrigado pela sua atenção. Fale com os amigos, com as amigas. Compartilhem essa live que tá muito gostosa. É uma live genuína e espontânea. E estamos no flow. Assim, muito flow pra gente. Muita positividade. Um beijo. Um beijo, amada. Amei estar aqui. Beijo, gente. Obrigada pela presença. E um beijo para quem for assistir também gravado, né? Um beijão. Qualquer coisa, me chame lá no direct também. Um beijo. Até mais. Qualquer pergunta, estou aberta para responder. A Juliana também. Não tem essa de secretária, de inteligência artificial. Ainda não chegamos lá. Não estamos nem aí para isso. A gente quer gente com gente. Exatamente, tá conexão genuína. Estamos nessa. Tá bom. Beijo, tchau, amada. beijão. Tchau, tchau. Tchau.